Fala investidores, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo sobre uma análise de uma empresa que vem emplacando aí na mídia, cheia de voltas e revoltas, e ultimamente apresentou uma alta muito grande, o que veio parar novamente aí nas manchetes sobre as polêmicas que teve recentemente na empresa. Ela divulgou um resultado muito bom, o que despertou a curiosidade aí de muitos investidores que seguem aquela tendência de comprar quando a empresa está tendo problemas e vender quando está tudo muito tranquilo, né? Essa empresa então de hoje é a IRB, né, a resseguradora. Seu código na bolsa é o IRBR3. Atualmente a sua cotação está na casa aí dos R$ 6 e ela veio com uma grande desvalorização aí no último ano, principalmente no ano passado. E antes de entrarmos aí na análise propriamente dita da IRB, a gente tem que entender um pouquinho o que é a IRB e por que ela caiu muito no ano passado e o que foi aconteceu dentro da empresa. Bom, comentando um pouquinho aqui sobre a empresa, a IRB Brasil Resseguros, como aqui já diz, ela é uma empresa resseguradora maior do país aí, com 37 de participação no mercado e tem 69 anos aí de participação. Até então, ela era um monopólio aqui no Brasil e esse mercado foi aberto aí não faz muito tempo. Para quem não sabe, resseguradora é uma empresa que compra seguros de outras empresas. Então, vamos supor que você faz o seguro do seu veículo no Banco do Itaú, no Banco do Bradesco, que seja, e o banco, para não ficar com aquele risco em mãos, né, porque o seguro para eles também é um risco, eles vendem para a resseguradora, no caso a IRB. E elas têm esse papel aí de tramitar os seguros, tanto de veículos, seguros de vida, seguros de imóveis, todos os ramos de seguro ela trabalha. Então aqui já temos um pouquinho dos dados aqui, que após décadas, né, ao fim do monopólio, a IRB Brasil corresponde por mais da metade do lucro do mercado de resseguros aqui no Brasil. Aí nos últimos meses, né, ações da IRB vem sendo alvo de sua antiga gestão, acumulando uma das maiores baixas da Bovespa, que é a nossa bolsa brasileira. A gente já vai comentar um pouquinho o que foi o que aconteceu nessa antiga gestão aqui. Então, no entanto, a companhia passou por grandes transformações através da sua nova gestão, que espera recuperar a credibilidade perdida da resseguradora. Então, eles estão trabalhando aí para recuperar a credibilidade, né, dos feitos da última gestão. E um dos feitos negativos da gestão anterior foi justamente esse caso Buffett, que foi anunciado perante alguns controladores da IRB que as empresas do Buffett teriam comprado participação na IRB. E alguns dias depois, pelo Twitter mesmo, a empresa do Warren Buffett, para quem não sabe, é um dos maiores investidores do mundo, desmentiu a história e disse que não tinham comprado nenhuma posição na companhia. Isso aí refletiu muito negativo na empresa, porque deu a entender que alguém dentro da empresa estava querendo controlar os preços das ações, porque realmente uma empresa que Warren Buffett investe cria uma superstição muito alta, né? Uma demanda muito alta de ações, acabando, logicamente, erguendo os preços aí. E quando foi desmentido essa história pelo próprio Warren Buffett, pela empresa Warren Buffett, veio a despencar suas ações aí um dia quase 20%. Então esse foi um dos primeiros pontos que aconteceu. Outro ponto foi o escândalo aí de corrupção, né, de fraude na IRB. Foi feita uma investigação dentro da empresa e descobriram uma fraude de 60 milhões de reais, que claramente, né, afetou nas ações da IRB, porque ninguém quer investir numa empresa fraudulenta, uma empresa que emite DREs falsos, lucros falsos, e para todo investidor isso é horrível, né? Então os investidores saíram da empresa acabando com as ações da IRB. Até então eles vieram trocando toda a administração, toda a parte de gerência para tentar recuperar a credibilidade aí no mercado. Para a gente ter uma noção um pouquinho do que foi isso, eu trouxe o gráfico aqui. Essa data aqui do topo histórico da IRB foi em 2020, né? Dia 2 de janeiro de 2020, o preço da sua ação chegou a bater R$ 40,78. Aqui estava no auge da IRB, né? Os resultados todos muito bons. E aqui começaram as investigações e o caso de Warren Buffett lá, né? E a sua ação veio cair nada mais aí do que 85% aí em menos de 2, 3 meses, né? Até a data atual aí que ela tá R$ 6,10, ela vem lateralizando bastante tempo. Inclusive semana passada ela deu um aumento aí referente a algumas notícias positivas da IRB, até mesmo seu DRE, que é o que a gente vai comentar agora um pouco. Bom, para a gente começar a falar um pouco dos resultados da IRB, a gente tem que entender sua composição acionária, que é bem importante.
Logo de cara aqui temos os dois maiores participantes privados aqui, que são os nossos dois maiores bancos, o Banco do Bradesco e o Banco do Itaú. Eles têm totalizando aqui 26% de participação dentro da IRB. Isso aqui é bastante importante porque, coincidentemente, eles são dos maiores dois clientes da IRB. Então isso é bastante importante para a gente dar uma avaliada dentro da empresa. Ela tem aqui em outros, né, 64%, que é o mercado aberto. Então ela tem 67% de free float. Aqui temos um pouquinho da governança, né, seu código na bolsa, o IRBR3, free float que já comentamos aqui de 67% e um tag along aí de 100%. O principal acionista então, né, é o Banco do Bradesco. Quanto aos resultados da IRB, divulgado aí no primeiro trimestre de 2021, ela apresentou aqui resumidamente, né, um lucro de 50,8 milhões, o que aparentemente é muito baixo para uma empresa do tamanho da IRB, mas levando em consideração todos os escândalos, os prejuízos que ela teve no ano anterior, isso é uma coisa muito boa. Apresentou aí um crescimento de 44% referente ao ano passado, né, o primeiro trimestre de 2020, que ela estava apresentando um lucro de 35,1 milhões. Porém, se a gente for ver aqui, no último trimestre aqui de 2020, ela teve um prejuízo de 620 milhões. Então aqui está uma discrepância muito grande, né? Que ela veio a crescer aí seu lucro líquido 108%, né? Referente ao quarto trimestre de 2020, que foi onde aconteceu, né? A parte de dos escândalos e das fraudes da IRB. Aqui nós temos um pouquinho do resultado operacional dela, da onde que vem esse resultado. A gente vê que ela tem bastante participação no exterior, sendo no primeiro trimestre de 2020 56% no exterior e 44% no Brasil, né? E aqui no ano de 2021 ela está com 54% no Brasil e diminuiu um pouco da sua participação no exterior. Isso aqui é bastante importante para a IRB porque ela está envolvida com o dólar, né? Então para quem investe em IRB também, também está exposto a um pouquinho do dólar. Aqui temos um pouquinho dos prêmios emitidos pela IRB nesse período, né? Os prêmios, para quem não entende um pouco, é a questão dos seguros emitidos pela IRB. Podemos ver aqui que no primeiro trimestre de 2021 ela teve um prêmio total no Brasil de 880 milhões e no exterior aí de 1,1 bilhões. Isso é um crescimento relativamente alto aqui comparado ao primeiro trimestre de 2021 e 2020. De um crescimento de 18% para o Brasil, mas uma queda de 20% para o exterior. Vimos aqui que ela perdeu bastante mercado no exterior. Totalizando isso daqui, ela teve uma perca de aproximadamente 3,3% comparado ao primeiro trimestre de 2020. Ainda mais que o prêmio tenha sido menor do que os trimestres anteriores, o seu lucro foi maior. Aqui nós temos um pouquinho do resumo do lucro líquido, né? Os prêmios emitidos novamente do primeiro trimestre de 2020 e o crescimento, né? O decréscimo, na verdade, do primeiro trimestre de 2021. A relação Brasil e relação no exterior, né? O prêmio retido que teve uma queda de 10%, prêmio ganho com uma queda de 3% e o sinistro retido aí uma queda também de 8,6%. Aqui, se formos dar uma olhada mais detalhada, temos aqui o resultado financeiro, que saltou aqui de 73,1 para 103 milhões. Esse resultado financeiro provém muitas das vezes das explicações financeiras da IRB. A IRB, como é uma seguradora, ela tem direito, né, ela tem a possibilidade de investir boa parte do seu caixa em fundos de renda fixa e pode investir também em renda variável. Então eles fazem uma mesclagem de investimentos com os dinheiros em caixa, né? Então essa parte pode implicar um pouco no seu resultado financeiro. Por isso vimos aqui que o lucro líquido é um pouco diferente do seu resultado financeiro, saltando aqui de 35 milhões para 50 milhões, como já anunciado anteriormente. Como eu já comentei, a IRB ela pode investir boa parte do seu caixa, né, boa parte da sua reserva para cobrir os seguros, em investimentos de renda fixa, renda variável, em dólar, em diversos tipos de ativos, né, investimento em ativos. Então aqui em março de 2020 ela estava com um total de 4,9 bilhões, dezembro de 2020 8,3 bilhões e aqui em março, né, de 2021 9,1 bilhões. A gente for dar uma olhada aqui nos investimentos, ela tem 46% investido em pós-fixado, 36% em dólar, 1% em crédito privado,
3% em renda variável, 12% em inflação, né, que seria o IPCA, e pós-fixado aqui 2%. Sobre geração de caixa da IRB, né, o que a gente surpreendeu bastante, que ela vinha de caixas negativos devido aos prejuízos, né? No primeiro trimestre de 2021 ela apresentou um caixa positivo de 551 milhões. Desconsiderando aí um ressarcimento da Eletronorte, né, que é um evento não recorrente, a companhia ainda gerou um caixa aí de 176 milhões, né? Se formos comparar aí com os anos passados, se saiu muito bem. Então uma empresa que está gerando caixa, para nós já é um ponto muito positivo. Bom, aqui um pouquinho mais detalhado sobre o lucro líquido, né, que ela apresentou aí 50,8 milhões, né, frente a 35 milhões no primeiro trimestre de 2021, uma alta aí de 44%, que já é bastante animador, né? Mas comentando aqui sobre como foi composto esse lucro líquido, temos aqui que 11,5 milhões foram de negócios descontinuados, os room office, né? E também temos os on-offs, que também vai ser negócios, despesas administrativas que não foram contabilizadas naquele lucro. Totalizando aí esses dois, 29,7 milhões na companhia, que seria um lucro recorrente de 80,5 milhões no primeiro trimestre de 2021. E aqui é feita uma comparação gráfica do primeiro trimestre de 2020 com o primeiro de 2021, colocando aqui justamente os lucros e despesas não recorrentes, né? Que sairia do prejuízo de 2021 para lucro e sairia de um lucro maior de 2021 para um lucro menor aqui, apresentado 51 milhões. Bom, a nossa premissa é investir em empresas de dividendos. Não podemos contabilizar aqui na IRB, porque referente àqueles prejuízos, obviamente ela ficou sem pagar dividendos e provavelmente não vai pagar dividendos aí por um tempo até se recuperar. Vimos que aqui 2017, 2018 e 2019 ela pagou bons dividendos, porém com os prejuízos lá, né, em 2020 veio cair e 2021 ainda não sabemos se vai ser possível pagar os dividendos. Bom, então essa parte de dividendo vai ser desconsiderada em nossa análise, visto que ela está com 2,21% de dividendos, mas provavelmente esse valor vai ser zerado aí frente a esses resultados horríveis aí dos anos passados. Quanto a indicadores, a mesma coisa. Temos aqui seu PL está negativo, porque o preço da ação caiu muito, referente aos prejuízos e escândalos do passado. Veio se recuperando aí do último trimestre de 2020, que é um ponto positivo. O P sobre VP também está bem abaixo da média, pelo mesmo motivo. E temos aqui todas as partes de margem negativas. Isso aqui não tem como a gente avaliar essa parte de indicadores financeiros. Bom, já que não podemos ter embasamento nos indicadores financeiros e nem nos dividendos da empresa, basta a gente só dar uma olhada na questão do resultado, né, que nesse último trimestre foi positivo, já deu um fôlego bem grande para a empresa. Vimos que as ações tentaram reagir um pouco aí na parte quando foi divulgado os resultados, mas logo depois começou a cair. Então essa é uma empresa que tem que se investir com muito cuidado, tem que ver como é que vai ser feita a próxima administração, ver os próximos resultados, se vai continuar sendo positivo, se eles vão começar a mudar as administrações e política da empresa, para podermos então estar investindo na resseguradora. Temos um histórico bem grande aí de empresas que passaram por problemas judiciais, problemas de escândalos de corrupção. Algum tempo depois, na sua recuperação, trouxe lucros muito grandes, né? Pode ser o caso da IRB, pode não ser o caso da IRB, mas vale a pena ficar de olho, porque uma empresa, quando está passando por uma situação dessa, se ela se recuperar, pode trazer um lucro imenso para quem adquirir aqui, caso ela volte, né, a sua etapa aí de mais ou menos R$ 40, é um lucro muito grande para nós. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje aqui para vocês. Agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Peço para vocês que se inscrevam no meu canal, me dá aquela força com um like. O seu comentário também é bastante importante. Diga aí se você já investe na IRB, se você já investiu, ou se você é uma daquelas pessoas que comprou no topo e infelizmente teve que vender aqui no fundo do poço. Bom, pessoal, desejo a vocês um bom investimento, uma boa sorte e tchau.